Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online, ao nosso módulo de telemarketing e vendas. Vamos falar hoje sobre o capítulo 10 e 11. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o principal aliado do operador, a voz. Para quem trabalha com atendimento ao cliente, seja aí presencial, seja por telefone, que principalmente requer um cuidado maior do principal instrumento para o operador, a voz. A gente vai falar sobre qual a importância da voz, o como trabalhar a voz e sobre fatores que influenciam, no capítulo 11, os fatores que influenciam para uma boa saúde vocal. Assim como o jogador de futebol, por exemplo, precisa cuidar bem das pernas, que é o principal instrumento para ele jogar, para ser brilhante no futebol, o operador de telemarketing precisa pensar com o que eu trabalho, qual é o foco do meu trabalho. Não é convencer o cliente, não é estabelecer uma conexão com o cliente, não é estabelecer um bom atendimento com o cliente. Como ele vai me imaginar, como que ele vai pensar que eu sou, e se ele não me vê? Para haver uma certa conexão entre o cliente e o operador, o cliente vai pensar, tudo que ele quiser pensar, ele vai pensar através da voz do operador, ou como ele vai desenhar na mente dele que seja o atendente que está falando com ele pelo telefone. Tudo bem? Então, quando a gente está falando com o atendente, a todo momento a gente está se conectando com ele através da voz. Então, como eu coloquei aqui no nosso slide, a voz é o principal instrumento de trabalho para o operador. Ele precisa trabalhar essa voz para que seja a melhor possível, para que possa estabelecer a melhor conexão possível com o seu cliente. Então, o como que precisa ser a voz de um operador? E isso é levado em consideração também no momento da seleção, no momento da entrevista, para que o bom operador possa desempenhar suas funções. Então, vamos lá. Primeiro, a voz do operador precisa ser agradável. Ninguém quer ouvir uma voz ruim, uma voz rouca ou uma voz de difícil ouvido, tá? Então, você não vai ver gago no atendimento ao cliente. Você não vai ver pessoas que tenham problema de dicção no atendimento ao cliente. Por quê? O cliente não vai conseguir prestar atenção no conteúdo da mensagem. Ele vai prestar atenção somente no problema da voz que aquele operador vai ter. O que o operador quiser dizer tem que soar em alto e bom som, tem que ser claro para a pessoa, não pode parecer ruim de ouvir, não tem que ficar forçando o ouvido ou a todo momento, pode falar um pouquinho mais alto, pode falar um pouquinho mais alto. Então a voz do operador tem que ter um tom que soe claro. Principalmente, ele tem que ter uma boa dicção, ele tem que poder verbalizar bem as palavras. E dicção tem a ver com a boca, tem a ver com a oralidade. Muitos treinamentos para dicção são feitos em frente ao espelho, onde a pessoa vai ter que falar com ela mesma e vai ter que ver como ele está fazendo a abertura da boca. Abertura, fechamento para a saída do som, para que as palavras possam sair claras, para que a pronúncia das palavras saia corretamente, pronunciando todas as letras, não havendo dificuldade de compreensão através da pronúncia. Não tem pessoas com quem você conversa que você fica com a nítida impressão de que letras foram comidas, sons ficam anulados, porque a pessoa não tem uma boa dicção, ela não tem uma boa verbalização das palavras. Então, o som tem que sair claro, tem que sair alto, não posso ficar forçando o meu ouvido para entender. Tem que ter um ritmo compassado, a gente já falou o que é um ritmo compassado. Nem muito rápido, nem muito lento. Tem que ser um compasso agradável, nada que me canse, mas também nada que seja muito rápido, que eu não consiga compreender. E tudo isso é somente através de treinamento. Eu tenho que fazer um treinamento muito grande, porque eu falo rápido. Eu tenho uma dicção boa, mas eu falo rápido. Às vezes as pessoas não me compreendem, porque eu falo muito rápido. Então eu tenho que estar em constante treinamento para ver a velocidade da minha voz, para que não saia rápido demais. Então, quem trabalha como operador de telemarketing, que quer ser um bom operador, também tem que trabalhar, fazer esse treinamento com a voz dele. Ter uma boa impostação, ter uma boa velocidade, transmitir calma, paciência, tranquilidade, sorriso na voz. As emoções são expressas através da voz, então não adianta eu querer transmitir raiva, transmitir impaciência, transmitir displicência, porque o cliente que está do outro lado vai compreender emoções ruins a meu respeito. Eu preciso estar sempre transmitindo paz,
calma, tranquilidade, principalmente se for um atendimento receptivo, onde o cliente já vai ligar muitas vezes para fazer uma reclamação, já vai ligar para fazer resolução de um problema. Então, se eu sou um atendente receptivo, eu tenho que tentar transmitir o máximo de calma, de paciência, de senhor, nós estamos aqui para ajudá-lo, com palavras que exprimam essa característica de estamos aqui dispostos a ajudar. Se for um atendimento de vendas, por exemplo, o ritmo tem que ser de entonação de entusiasmo, de senhor, esse produto é o melhor que o senhor já viu, é realmente aquilo que o senhor procurava. Então, a entonação tem que mudar, tem que ser algo mais agressivo, mas não agressivo de sentido ruim, agressivo no sentido de para efetivação da venda, tá? Então, a paciência, a tranquilidade, emoções que você queira exprimir tem que estar contida na sua voz. Tá? Tudo isso fazem a voz para um bom atendimento, para um bom operador de telemarketing, aquele que quer realmente se conectar com o seu cliente. A voz, ela tem grande influência na comunicação. Vocês podem me conhecer através da minha voz, vocês podem me lembrar através da minha voz, e as pessoas preferem ouvir vozes agradáveis. E é também por isso que no teste de aptidão para passar lá para ser um bom call center, para ser um bom atendente de telemarketing, a empresa vai querer ouvir sua voz, para saber se é uma voz agradável, se é uma voz gostosa de ouvir, se é uma voz que eu ficaria ouvindo sem problema nenhum, se é uma voz clara, uma voz que tem uma boa dicção, porque isso vai trazer uma comunicação mais efetiva. O cliente vai compreender melhor a sua voz, então automaticamente ele não precisa se esforçar, ele não precisa ficar sem te compreender, não vai gerar um ruído de comunicação, como a gente falou na aula passada, não vai gerar nenhum problema na comunicação e o cliente vai conseguir compreender a mensagem, efetivar o seu atendimento e você também vai conseguir se conectar com o seu cliente. Então, vozes boas, agradáveis, que sigam todas essas dicas que eu passei para vocês, gera uma comunicação mais efetiva. Então, é importante sim ter uma boa voz para gerar uma boa comunicação verbal. Se a sua comunicação é feita através da voz, você precisa trabalhá-la para que gere uma boa comunicação e o cliente saia satisfeito, saia bem atendido, saia compreendido na mensagem que está sendo passada, tá bom? Então, vamos lá. Dicas para que haja uma melhor comunicação com o cliente. Vou passar aqui alguns fatores, algumas dicas que o operador de telemarketing tem que prestar atenção na hora de falar com o cliente. Já foi contratado, tem uma boa impostação da voz, tem um bom volume, transmite emoções através da voz. O que mais que ele pode fazer para estabelecer uma boa comunicação com o seu cliente? Vamos lá, primeiro, fala naturalmente. Eu tenho que falar como se eu estivesse falando com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Tem que falar naturalmente. Quando você fala natural, flui melhor a comunicação. Não fica aquela coisa robótica, aquela coisa que está mecanizada. O falar natural é não parecer robótico, não parecer que você está lendo algo ou que está seguindo algum script, mesmo que esteja. Mesmo que na sua cabeça você siga algum script mental, tem que ser natural. Fale com o cliente como você gostaria de ser tratado. Pronuncie bem as palavras até o final, para que toda a pronúncia fique correta, para que todas as letras sejam compreendidas, para que o cliente consiga compreender o que você está dizendo. Utilize a correta vibração da voz, demonstre entusiasmo, demonstre emoção, que a gente já falou. Use um bom vocabulário, isso é muito importante. Estabeleça a comunicação através de um bom vocabulário. Pense o que você vai dizer. Utilize o vocabulário mais adequado possível. Não aquele que você usa no dia a dia com a sua família, mas um vocabulário adequado para o momento do trabalho. Através da vibração, do ritmo e do volume, o operador pode dar destaque às palavras que ele quer. Por exemplo, quando uma empresa vai trabalhar com algum produto na venda, você pode, por exemplo, enfatizar grátis, você pode enfatizar promoção, você pode enfatizar por tempo limitado. Você baixa o tom da sua voz para falar o restante da frase e nas palavras que você quer dar entonação, você aumenta um pouco o volume da sua voz. Isso é você entonar ou dar destaque para aquilo que ficou evidente. Nós estamos acostumados a guardar no nosso cérebro aquilo que foi falado mais alto, aquilo que estava mais evidente. Você vai lembrar de todo o discurso do operador? Não, você vai lembrar daquilo que seu cérebro quis prestar atenção. Portanto, se o operador falou mais baixo, em outras palavras, você vai se lembrar do grátis, você vai lembrar da promoção, você vai lembrar do 3 meses grátis, vai lembrar daquilo que o seu cérebro quis assimilar. Então, esse jogo de entonação de voz é muito usado pelos operadores. Baixar um pouco o tom da voz e depois aumentar nas palavras que você quer dar destaque, para
enfatizar aquilo que você quer que o cliente realmente reforce na mente dele sobre o produto ou serviço que a empresa está apresentando, tá? O que mais? O operador também pode, se for um cliente que ele percebeu que é mais sinestésico, um cliente que é mais visual, um cliente que é mais auditivo, lembra que a gente falou nas aulas anteriores? Ele pode também ver a velocidade da voz. Se ele quiser que o cliente tenha imagens sobre o produto, ele vai falar um pouquinho mais rápido. Porque na necessidade do cliente em compreender o que está sendo dito, ele começa a desenhar na cabeça dele flashes de imagens sobre o produto. É natural, se alguém fala mais rápido perto de você, você tenta compreender através do pouco que você entende. Então você acaba criando na sua cabeça imagens mentais. Se você fala mais devagar, automaticamente a pessoa que está ouvindo vai também desenvolver emoção. Então, se você quer trazer um peso de emoção, um peso de sentimento ao que você está dizendo, você também vai falar mais devagar. Então, o operador também pode utilizar esse jogo de rápido, devagar, se ele quer trazer imagem ou emoção ao atendimento dele. Tá? Então tá vendo como o volume da voz e tá vendo como a velocidade da voz também estabelecem uma melhor comunicação de acordo com a necessidade do operador? Se ele quer trazer mais emoção ou trazer mais imagem, mais itens palpáveis, lembra que a gente falou que o visual precisa de ter imagens? Então automaticamente, se o operador falar mais rápido, também vai desenvolver mais imagens na cabeça do cliente. Se o operador falar mais devagar, vai trazer mais emoção. Talvez para o sinestésico, para o auditivo, seja melhor, tá bom? Então, algumas dicas que o operador pode utilizar para melhorar a comunicação com o seu cliente, tá? Então, finalizamos o capítulo 10 sobre a importância da voz no atendimento. Vamos falar agora sobre a saúde da voz. Se é importante para o operador que ele tenha a voz como seu instrumento de trabalho, ele tem que levar em consideração alguns fatores que melhoram a impostação da voz, a dicção da voz e outros que pioram, que trazem uma saúde vocal ruim. Então, eu vou citar e vou explicar alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, hidratação. Para quem quer trabalhar com a voz, a hidratação é ideal, porque a hidratação vai hidratar as cordas vocais que vão permitir uma correta vibração do som. O som sai mais claro, sai mais nítido em cordas vocais hidratadas. Se você está com a garganta seca, você não sente que a sua voz também sai áspera, que você tem que forçar para falar a sua voz? A mesma coisa, se você está hidratado, a voz sai mais clara, sai mais nítida, é melhor a impostação da voz. Então a hidratação faz toda a diferença para ter uma boa voz. A alimentação. Professor, mas a alimentação tem a ver com a minha voz? Tem. A alimentação, a regularidade com que você se alimenta e o tipo de alimento que você se alimenta também melhoram ou pioram a sua condição vocal. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, cantores, quando vão para um show, pedem sempre frutas, sucos de laranja, suco de limão, suco de abacaxi no camarim? Não é à toa. Os alimentos adstringentes, os alimentos cítricos, são alimentos adstringentes da voz. Eles limpam, eles fazem o processo de limpeza da corda vocal. Eles estão sempre fazendo a manutenção das cordas vocais. Então, alimentos, por exemplo, ricos em gordura do leite, como leite e derivados, carnes, embutidos, são alimentos ricos em gordura ou ricos em leite, são ruins para a voz, porque eles produzem acumulantes na corda vocal. Então a voz também sai com um som diferente, uma entonação diferente se você se alimenta desse tipo de alimento antes de trabalhar. Então, o ideal é que você se alimente de frutas, sucos de frutas, ou então, se você for comer algum alimento derivado de leite ou de gordura, que na sequência você utilize alguma fruta ou algum suco de fruta adstringente para limpar a voz, para manter a corda vocal sempre limpa, para produzir um som mais vibrado, melhor, tá? Então, a alimentação também influencia na voz. Álcool ou cigarro são extremamente prejudiciais para as cordas vocais. Eles alteram a voz porque causam uma rouquidão para o uso constante desses dois itens, que é o cigarro ou o álcool. Quem fuma a longo prazo não consegue mais pronunciar as palavras corretamente devido a uma rouquidão que fica, porque o cigarro retira toda a umidade da corda vocal. Ele resseca a corda vocal. Então cria uma rouquidão natural. Pode perceber, quem fuma há muitos anos
sempre tem uma voz mais rouca, uma voz mais anasalada, causada pelas substâncias tóxicas do cigarro. A mesma coisa o álcool. Vestuário. Nossa, professora, o que eu visto vai influenciar na minha voz? Vai. Cuidado com roupas que possam apertar o diafragma. Então, roupas muito apertadas na região da barriga, blusas que tenham gola muito alta, que apertem a região do pescoço, também vão alterar o tom da sua voz, o som da sua voz vai sair mais abafado, porque você vai estar pressionando os músculos do abdômen que produzem a respiração, então vai sair uma voz pior. E a mesma coisa se a blusa é de gola alta, que vai pressionar o pescoço, que vai pressionar toda a região da fala, tá? Ar-condicionado. Quem trabalha com atendimento ao cliente, nas operações de atendimento, vai trabalhar em áreas onde tem um ar-condicionado extremamente gelado por conta de manter os computadores refrigerados. Portanto, se esse ar vai estar muito gelado, vai ressecar também muito o ambiente. Isso vai gerar uma rouquidão, vai gerar um ressecamento natural das cordas vocais. Então, o primeiro item que é se hidratar é justamente pelo fato de haver ar-condicionado nos ambientes, porque ele tira toda a umidade do ambiente. Então, você precisa estar sempre se hidratando com frequência para deixar as cordas vocais sempre hidratadas para uma boa produção vocal. Vamos lá para o nosso próximo item. Um pouquinho mais extenso a aula de hoje, mas é para a gente poder falar tudo sobre os fatores que influenciam a voz. O sono também é essencial para uma boa produção vocal. Já percebeu que durante as primeiras horas da manhã, se você dorme pouco, a sua voz fica num som diferente do que ele é naturalmente? Fica aquela voz mais anasalada, aquela voz de cama, como a gente geralmente costuma dizer? Então é porque você não descansou corretamente a sua voz. Então você precisa ter aí 6, 8 horas de descanso da voz, para que no dia seguinte você também possa ter uma boa produção vocal. Quem trabalha com a voz precisa de uma boa noite de sono, um intervalo de descanso maior, para que também no dia seguinte a voz fique boa. Então, se você dormiu pouco, descansou pouco, automaticamente no outro dia a sua voz também vai ter uma alteração fonética. Poluição sonora e gritos, um leva o outro. Se você está num ambiente muito poluído de barulho, automaticamente você tende a falar mais alto para sobressair aquele barulho do ambiente. Você passa a gritar, você passa a falar num volume mais alto. Isso gera um excesso, um desgaste desnecessário por parte da voz. Então você tem que falar no seu tom natural. Tem pessoas que falam, professora, você fala gritando. Não, esse é o meu tom natural da voz. Eu não estou alterando a voz. Então, para mim, não é um esforço excessivo. Quem fala baixo e precisa de um certo momento para frente falar muito alto, gera um desgaste físico para produzir aquele som mais alto. Isso a longo prazo pode gerar um calo na corda vocal, pode gerar uma faringite crônica, que é aquela dor de garganta crônica que não passa por nada, mas é porque você está tendo a todo momento se esforçar para falar mais alto. Então perceba qual é o seu tom de voz e tente manter ele, mesmo num ambiente com muito ruído. Se você se esforça para gritar, para falar mais alto que o barulho do ambiente, você gera um estresse para sua corda vocal, tá bom? Período pré-menstrual. Aí vai para as mulheres. As mulheres têm alteração da voz no período pré-menstrual. Algumas são perceptíveis, outras são bem pouco. A mulher não chega nem a perceber essa alteração, mas é fisiológico. Devido aos hormônios do período pré-menstrual, a mulher tem já uma alteração do tom da voz, da impostação da voz, devido ao excesso de hormônios, tá? Para algumas, como eu falei, vai ser perceptível, para outras não dá para perceber absolutamente nada, tá? A vida que segue no período pré-menstrual. Para algumas, ela realmente vai ter que saber que aquele período do mês ela vai ter uma alteração da voz dela devido a essa condição dos hormônios, tá bom? Até para isso as mulheres foram desfavorecidas. Mas como eu falei, para algumas é notável, para outras passa despercebido. Alergias. Quem sabe que é alérgico crônico para rinite, sinusite, faringite, todo tipo de ite aí da vida, que está com quadro de alergia, precisa de tratamento constante. Por quê? A voz fica prejudicada, a disposição vocal fica prejudicada. É aquela fala curta, de fôlego curto devido à alergia. Então tem que estar sempre em tratamento mesmo, não pode abandonar o tratamento. Até porque os ambientes de call center são ambientes fechados, com ar-condicionado, às vezes tem carpete, são locais onde a circulação de pessoas é muito grande. Então as alergias já costumam ficar atacadas devido ao ambiente que não é muito legal.
Então, para isso, esteja sempre em tratamento com o seu alergista, com o seu pneumologista, para que as alergias não venham a prejudicar a sua disposição vocal, tá bom? Spray e pastilha. Tem quem goste a todo momento, tá chupando uma pastilha para dor de garganta, ou tá a todo momento usando um spray para acalmar a dor de garganta. Gente, não façam isso de uso crônico, porque você pode estar mascarando algum sintoma posterior. Você já pode estar com alguma coisa na sua corda vocal que você não percebeu, porque está usando esses amortizantes da dor, amortizantes do desconforto. Então, sentiu uma dor de garganta que não passa, sentiu uma rouquidão que não passa, procura um médico, porque ele vai te dizer qual é o melhor tratamento. Não use spray, pastilha para melhorar a condição da voz, porque você pode estar mascarando um sintoma de alguma coisa que tem que ser tratado a fundo, que precisa de um tratamento mais específico. Então, sprays e pastilhas somente com recomendação médica. Foi no médico, o médico pediu para usar uma pastilha para gripe? Legal. O médico pediu para usar um spray para garganta? Legal. Mas não faça disso um hábito constante e sem orientação médica. Tá? Não tô falando de bala, tô falando de pastilha mesmo pra garganta. Aqueles que pra coceira na voz, aqueles sprayzinho de própolis, sprayzinho com alguma medicação para acalmar a voz, tá? Tem que pensar que o médico tá aí para isso, para avaliar qual é a necessidade de você usar isso ou não. E por último, esporte. A gente não dá importância para isso, mas quem aí é habitual em academia, quem faz esportes com frequência, precisa tomar cuidado ao tipo de esporte que pratica antes de trabalhar. Porque se você trabalha com a sua voz, você não pode estressar músculos que são ligados à fala. Então aí tudo que envolve treino de braço, treino de abdômen, tem que ser feito com uma certa disposição de espaço. O ideal é nunca fazer antes do horário de trabalho. Você vai trabalhar no período da manhã? Primeiro trabalha, depois vai fazer o seu treino. Porque esses músculos ficam estressados, ficam mais cansados e a produção da voz também fica alterada. Tá? Então, professora, eu não posso fazer esse tipo de esporte? Não, você pode, se deve até, é uma prática saudável, mas depois do seu horário de trabalho, porque na sequência você vai descansar esses músculos e no dia seguinte você pode voltar ao trabalho. Então, o ideal é que você faça esportes antes do seu horário de trabalho que melhorem a sua condição de voz, melhorem a sua respiração. Tudo que envolve a respiração envolve também a fala. Então, seja aí natação, seja aí hidroginástica, caminhada, corrida, melhoram o seu fôlego, vai melhorar a sua disposição vocal também. A academia, a musculação em si, que vai estressar o músculo por um tempo, automaticamente deve ser feito depois do seu horário de trabalho, ou então não fazê-lo, trocar para um outro tipo de exercício se você só tem condição de fazer esporte antes do seu horário de trabalho. Você trabalha em horário da meio-dia às 6, por exemplo, só tem horário antes de trabalhar. Então, pratique outro tipo de esporte, verifique outro tipo de treino que não vai prejudicar a sua voz para o trabalho, tá bom? E é isso, eu dei aqui algumas dicas, alguns fatores que o operador tem que levar em consideração antes de trabalhar, antes de produzir a sua voz, para melhorar a condição vocal ou até mesmo para não atrapalhar a sua condição de trabalho, já que a voz passa a ser o seu principal instrumento de comunicação e seu principal instrumento de trabalho, tá bom? Finalizamos a aula de hoje. Se precisarem, deem uma lida na apostila, lá também tem alguns exemplos do que a gente falou na aula de hoje. Tem também alguns exemplos e tem um exercício de vocês que a gente vai falar sobre redundância, tá? Redundância é quando você repete demais a mesma palavra. Quem nunca falou, eu fui descer lá embaixo. Descer lá embaixo, descer já é lá embaixo. Ou eu fui subir lá em cima, subir sempre é para cima. Então, quando você fala da redundância, é você criar frases onde você coloque palavras que vão estar ali de forma incorreta. Eu quero reforçar, às vezes, alguma coisa e não tem necessidade. Por exemplo, estou mandando os documentos juntos em anexo. Se é junto, é em anexo, tá? Então, uma das duas tem que ser excluída da frase para não gerar redundância. Então, tem um exercício de vocês que vai falar sobre redundância. Prestem atenção, se precisarem, leiam outros exemplos que está no exercício de vocês, tá? E se precisarem de tirar alguma dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula.